Olá, senhoras, olá, senhores. Estamos aí de novo, né? Vocês já sabem. Eu falo que às vezes tem algum aluno que está pegando agora o curso, não conhece, eu sou Dimas Vilaça, professor de ciências do EAD Concurso. Nós estamos trabalhando a fisicoquímica, fazendo a introdução aí, preparando para a cinética, vendo a concentração de soluções e solubilidade. Bom, esse probleminha que apareceu, ele vai exemplificar bem o que nós podemos encontrar no concurso. O que tu vê aí? Olha o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo um gráfico mostrando a quantidade de dois sais. Ó, o nitrato de potássio e o sulfato de sódio que podem ser dissolvidos em cada 100 gramas de água. Então, tu nota que no eixo Y, ó, ele está mostrando em gramas por cada 100 gramas de água. E no eixo X, você nota a variação de temperatura. O que você nota com isso aí? Nos dois sais, você nota, eu tenho certeza que você já observou, vamos fazer uma cor mais clarinha para você acompanhar, que o KNO3, na medida que você está a 0 grau, a quantidade você dissolve 10 gramas em cada 100 gramas de água. Mas quando você chega lá por volta, olha aqui, vamos pegar aqui, quando você chega lá por volta de 70 graus, olha, faz só isso, a quantidade do KNO3 já chega quase a 100 gramas. Então, olha, a 0 você dissolvia 10, a 70 você dissolve quase 100, 90, aproximadamente 90 gramas. Então, aumentou a temperatura, aumentou a quantidade do sal, tá? Mas o curioso é que agora pega o segundo sal, o sulfato de sódio. Você nota que a 0 grau, olha só, aqui, você tem mais ou menos 5 gramas em cada 100 gramas de água. Mas a 30 graus, aqui, 30 graus, você já dissolve aproximadamente uns 60 gramas. Mas quando você passa de 30 para 40 graus, a quantidade já diminui. O que você notou? Que existem sais na nossa abertura, aumentou a temperatura, aumenta a solubilidade. Outros, aumenta, varia pouco, outros aumenta, diminui. Note que o sulfato de sódio é um sal nesse caso. Nesse caso, você aumentou no início até aproximadamente 30 graus, quanto mais quente, mais você dissolveu da quantidade padrão, que é 100 gramas de água. Passou de 30, a quantidade está diminuindo. Vamos ver o que ele diz a respeito disso. Vamos lá para o nosso exercício. Eu selecionei isso até mesmo para a gente tirar as dúvidas. Então, a primeira assertiva dele, nós vamos ter que fazer um vai e vem aqui, tá? Primeira, no intervalo de temperatura de 0, olha só, no intervalo de temperatura de 0, deixa eu escolher uma corzinha, de 0 a 30, a diminuição da solubilidade do nitrato de potássio. Vamos ver se isso é verdade? Ele diz que no intervalo de temperatura de 0 a 30 diminui a quantidade que você dissolve na quantidade padrão de água. Vamos ver? Para o nitrato de potássio, de 0 a 30. Vamos ver se isso é verdade. Muito bom. Olha, de 0 a 30, na verdade, de 0 a 30, 0 é aqui, de 0 a 30, a quantidade está aumentando, né, gente? Para o nitrato de potássio, está aumentando, então é falso. Então a primeira é falsa. Vamos ver a segunda. Vamos lá? Então, a segunda assertiva dele, então a primeira é falsa. Muito bom, primeira falsa. A segunda, a solubilidade do sulfato de sódio, Na2, Na2SO4, diminui a partir de 20 graus. Ele disse que diminui a partir de 20. Vamos ver. Voltando lá. Então, diminui a partir de 20. Não, a partir de 20, ela aumenta, na verdade. Não está aumentando. Então, falsa também. Muito bom. Então, vamos lá para ver o que a segunda também foi falsa. Muito bom. Primeira falsa, a segunda também é falsa. Tá. Na letra C, ele diz que na temperatura de 40 graus, o nitrato de potássio, KNO3, é mais solúvel que o sulfato de sódio. Ele diz que o KNO3 é mais solúvel a 40. Vamos ver? KNO3 mais solúvel
A40. KNO3 é mais solúvel a 40. Não, olha aqui. Bonita essa, hein? Ó, a 40 graus, a solubilidade dos dois é a mesma. Ó, está aqui, ó. Ó, nesse ponto. Falsa também. Bonito, hein? Muito bom. Então, continuando. Vamos ver a próxima. Então, também a C. Ó, a C marcamos como falsa. Vamos ver a D. Na temperatura de 60 graus, o sulfato de sódio, ó, Na2SO4, é mais solúvel que o nitrato de potássio. Então, ele diz que a 60, olha, sempre em primeiro lugar a temperatura. O sulfato de sódio é mais solúvel que o nitrato de potássio. Vamos ver? Então tá. Vamos lá, sulfato de sódio é mais solúvel? Será? Vamos ver. Eu estou em dúvida. Vamos ver. Não, também é falsa. Né? Só olhar no gráfico. Olha aí. Ó. Veja só. Ó. Muito bom. Só nos resta aí. Tomara que seja ela. Vamos ver se aí é verdadeira? Nós vamos checar agora. Então, na letra E, no intervalo de temperatura, veja, de 30 graus a 100 graus, a diminuição da solubilidade do sulfato de sódio, de 30 a 100. Sulfato de sódio, Na2SO4. Vamos ver? Vamos, né? Então, veja só. Então, é verdadeira, ó. Olha só. Agora sim, ó. Observe, de 30, ó, a 100 graus está diminuindo. Olha aqui, ó. Essa parte, ó. A 30 está aqui, ó. A 100 está aqui. Então, marcamos essa alternativa sem medo como alternativa verdadeira. Ó. Então, marcamos agora a letra elefante. Tranquilo? Bom, então essa parte de solubilidade você já entendeu. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos começar a trabalhar alguns tipos de concentração de soluções para que a gente possa trabalhar a cinética, que ele pede a velocidade, equilíbrio, deslocamento. Então, no próximo slide, você vai ver agora que nós temos o que ele chama de concentração de soluções. Bom, o primeiro tipo que ele vai trabalhar para você, o primeiro exercício, ele fala a concentração comum. O que ele chama de concentração comum? A gente chama de concentração comum, existem várias formas de se expressar. Deixa eu usar uma outra cor, porque esse amarelinho é muito clarinho, a gente não enxerga direito. Então, ó, a concentração de uma solução é chamada concentração comum ou concentração GL, ó, grama por litro. Olha só, ela é calculada assim, ó, pelo massa em gramas do soluto. Quando tiver o número 1 é o soluto, né? Se for o número 2 é o solvente, se não tiver números é a solução. Tu lembra? Solução é soluto mais solvente. Sobre o volume sempre em litros. Pois muito bem. Observe que o que nós temos agora é, ele diz, ao dissolver 100 gramas de NaOH, então o que eu tenho? A massa de NaOH. Ó. O NaOH é o soluto. Por quê? Porque a água é o solvente. Então eu tenho 100 gramas. Observe que a concentração é chamada GL, porque a massa é em gramas e o volume em litro. Comum, GL, propriamente dita. E ele diz também, em 400 é volume, olha só, de H2O igual 400 mililitros. Você não pode usar mililitro, então você já converte para litros, 0,4 litros. Ele diz que obteve um volume total da solução, ou seja, o volume do soluto, ó, mais o volume do solvente, dá o volume total da solução. Então, se eu tenho o volume do soluto, ele está dizendo que deu esse volume total da solução igual a 410 ml, é porque eu tinha 400 mililitros do solvente e ao acrescentar os 100 gramas, esses 100 gramas aumentou em 10. Então, o volume total da solução é 410. O curioso é que, normalmente, ele já dá o volume final. Aqui ele fez você calcular. Observou? Está o copo com água com 400. Eu vou botar aqui dentro 100 gramas de NaOH. O volume vai subir um pouquinho. Esse é o volume da solução. Como a fórmula fala volume da solução, é o que eu sou obrigado a utilizar. Então, vamos para os cálculos. Então, ele diz... obtivemos, a concentração comum será, trabalhando, a concentração comum é igual a massa em gramas do soluto sobre o volume total da solução em litros, que é igual a massa em gramas do soluto, dissolver 100 gramas de NaOH, é 100 gramas, ó.
Então, 100 gramas. Sobre o volume total da solução, que são 410 mililitros, mas eu não posso usar 410, então eu vou usar 0,41 litros. Ó, eu converto 410 mililitros para litros. Né? Você sabe, é só andar 3 casas. Muito bem. Fazendo o cálculo, nós vamos ter a concentração vai ser igual a 100 dividido por 0,41. Eu costumo fazer essas contas assim, ó, para não perder tempo. Quer ver? Ó, o 0,41 que estava aqui, eu multiplico ele por 100. Então, estou multiplicando. Se eu multiplicar embaixo por 100, ó, e em cima por 100, fica mais fácil. Quer ver? Ó, para ganhar tempo. Então, vai ficar 41 aqui. Ó, andei 1, 2 casas. Mas eu vou ter que multiplicar em cima, então eu boto mais 1, 2 casas. Então, eu tenho agora 10 mil, né, dividido por 41. Vamos lá. 100 dividido por 41 dá 2. 2 vezes 1, 2. Para 10, 8 a 1. 2 vezes 4, 8. E 1, 9, 1. Abaixo, o próximo zero, 180. Isso vai me dar o quê? 4. 4 vezes 1, 4. Para 10, 6 a 1. 4 vezes 4, 16 e 1, 17. 160, o que vai me dar 3. Não precisa continuar, né? Então, você viu? Deu 2, 4, 3, a resposta mais próxima, vírgula, se você continuar, a nossa resposta, a letra D. É claro, né, que se você não tivesse feito a conversão, você teria problemas aí aqui, ó, se aplicasse os 410. Tranquilo? Então, é isso daí. 100 gramas dividido por 0,41 litros. Agora, imagine que você tivesse feito 100 gramas por 410, ia dar uma resposta, ó, 1000 vezes maior do que isso aí. Olha aí, sacou? Uma diferença de 1000 vezes. Cuidado, né? Tu nota que aqui e aqui, ó, ele ganhou você na transformação. Se você não tivesse transformado 410 para 0,41 litros, você teria chegado na outra resposta. Tranquilo? Mas não é muito difícil, você está vendo, muito bom. Continuando, então, meninos e meninas, claro. Agora, nós vamos dar uma olhada em um outro tipo de concentração, que é a que vai nos interessar na verdade. Essa concentração que nós vamos trabalhar agora é a concentração que a gente vai utilizar para calcular a velocidade da reação. Por isso que nos interessa ser mais detalhados. É o que ele chama de concentração em mol por litro. Essa concentração em mol por litro, ela costuma ser chamada de molaridade. Antigamente era chamada de concentração molar, molaridade. Hoje a gente não usa muito mais essa expressão não, tá? De uns vários anos para cá, já quase uns 10 anos, a gente não fala mais molaridade ou concentração molar. Tu viu que a primeira era a concentração comum. A gente costuma chamar de concentração em quantidade de matéria. Por que a gente fala concentração em quantidade de matéria? Porque, na verdade, antigamente nós chamávamos o N de número de mols, que é a massa dividido pelo mol. E o PAC recomenda que a gente chame o N, modernamente, de quantidade de matéria. E como? Ó, a formulinha que eu vou usar. Como a chamada concentração em quantidade de matéria é N1, olha aí, número de mols, antigamente, hoje quantidade de matéria, dividido pelo volume. Veja que a concentração comum, na verdade, era massa do soluto sobre o volume, que é o número de mols, entre aspas, ou a quantidade de matéria, que é a massa sobre o mol. Observe que fazendo isso, eu posso substituir isso aqui, ó, e ter uma fórmula mais fácil para cálculo. Ó. Eu posso passar agora assim, ó, que a concentração em quantidade de matéria é igual a M1, ó, massa do soluto, sobre, ó, o mol do soluto, olha aqui, substitui o N, ó, que multiplica o volume da solução. Pode-se empregar as duas, normalmente essa é mais prática, tá? Então vamos ver se a gente consegue aplicar no exercício dele para a gente poder começar a trabalhar a cinética química. Tá muito bem. Então ele pede, calcule a concentração, olha,
em mol por litro, ou molaridade, ou em quantidade de matéria, mais modernamente, que foi preparada dissolvendo 18 gramas de glicose, então massa, ó, do soluto, que é a glicose, porque a água vai ser o solvente. Então, massa do soluto igual a 18 gramas de glicose. Percebeu? Em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Veja que agora ele dá o volume da solução. No exercício anterior, ele deu o volume do solvente que você teve que somar com o soluto. Aqui, então agora nós temos o volume total da solução, foi dado. 1 litro de solução. Olha aí, 1 litro. Muito bem. Vamos aplicar as duas formulinhas para a gente ver como fica mais fácil. Então, trabalhando aí, fazendo o cálculo, nós vamos ter, na primeira opção, nós vamos colocar que a concentração em quantidade de matéria vai ser igual a massa em gramas do soluto sobre o mol do soluto, que multiplica o volume da solução em litros. Ou seja, a concentração em quantidade de matéria vai ser massa em gramas, 18 gramas de glicose, sobre o mol da glicose. Ele deu aqui, ó, a massa molar da glicose. Ele podia ter dado os pesos atômicos, do hidrogênio 1, do oxigênio 16, do carbono 12, já te deu C6H12O6. Ele nem te deu a forma, te deu direto. Então, você divide isso por 180, que é o mol, que multiplica o volume da solução, que ele diz que é 1 litro. Então, ficou fácil, ó, a molaridade é igual a 18 dividido por 180, que é igual a 0,1, ó, mol por litro. Você pode indicar assim, ó, um M dentro do colchete. Aliás, nós vamos usar muito isso na cinética. Quando eu botar alguma coisa dentro do colchete, como você vê aqui, você lê a concentração em quantidade de matéria, molaridade e tal. Agora, nós poderíamos ter também feito uma resolução por outro caminho. Nós poderíamos ter feito assim, ó, que a concentração em quantidade de matéria ou molaridade é o número de mols do soluto sobre o volume da solução. Nós calcularíamos o número de mols. Ó. Como é que calcula o número de mols ou quantidade de matéria? É massa sobre o mol. Então, eu vou ter a massa que foi dada é 18 gramas. Olha lá. Dividido pelo mol. O mol da glicose é 180. Ó. 18 por 180 é 0,1. Eu volto aqui e coloco, ó, M igual a 0,1, ó, 0,1, que é o N1, sobre o volume, que é 1 litro. Chegaríamos na mesma resposta, né? Aí, você que sabe o que você acha mais prático. Tranquilo? Então, tá tranquilo. Beijo grande, fiquem com Deus e namastê. A gente volta já.